Olá, alunos! A aula de hoje é sobre os saberes e técnicas das sociedades africanas e americanas antes da chegada dos europeus. E quais as habilidades que vamos tratar aqui? Reconhecer a importância do patrimônio cultural das sociedades africana e americana antes da chegada dos europeus e também identificar, comparar, analisar e interpretar imagens e mapas presentes nos documentos. Povos africanos e americanos. Vamos conhecer essas culturas e compreender os saberes e técnicas construídas por essas civilizações, de forma a valorizar tudo o que foi construído ao longo do tempo. Para iniciarmos essa contextualização, nós vamos analisar máscaras de civilizações africanas e suas representações. Essas imagens, elas também estão disponíveis no material do aluno. Vamos fazer a interpretação dessas máscaras de sociedades africanas, tá? Esse quadro, ele também está disposto no material do aluno. Então, nós temos a imagem 1 e 2, né, que são essas duas máscaras representativas, né, de tradições culturais e sociais das civilizações africanas. E a primeira pergunta é assim: que objeto está sendo representado? Questão 2. Qual povo a produziu? Na imagem e no caderno do aluno, vocês vão perceber que são imagens de civilizações africanas, né? Máscaras que representam a tradição dessas civilizações. A próxima questão é: quais foram os materiais utilizados? Então, basicamente, essas máscaras elas eram produzidas de argila e madeira. Próxima questão: quais são as características mais marcantes do objeto? São as características mais marcantes nos objetos da imagem 1 e da 2, que mais marcou você ao analisar essa imagem. A próxima questão: é possível identificar um simbolismo? Aqui nessa aula, nós vamos perceber que essas máscaras, elas representam um simbolismo espiritual, religioso, cultural presente nessas civilizações. E a última questão, ela pede para que você explique qual é a função social desses objetos nessas sociedades estudadas, né? Se existe alguma representação. Nós vamos perceber que essas máscaras não são simplesmente máscaras, elas têm uma representação cultural e social, uma relação com o sagrado, que também são mantidos pela oralidade e registros escritos. Aqui eu destaquei para vocês que essas máscaras, elas representam a identidade de um povo, o valor simbólico, cultural, social e espiritual. Agora nós vamos começar a falar sobre os povos africanos antes da chegada dos europeus. Essas civilizações, elas mantinham intensa relação comercial com a Ásia e a Europa. Muitos reinos africanos fortaleceram a sua economia e poder. Esse comércio, ele era desenvolvido pelo deserto do Saara, que ficou conhecido como a Rota do Sal. Aqui, os árabes trocavam o sal por ouro, marfim e escravos. Eles mantinham rituais religiosos e as máscaras também são representações desses rituais. E por meio dessas rotas comerciais que vão se consolidar os reinos e impérios mais importantes da civilização africana, que é Gana, Mali e Songhai. Aqui nós vamos analisar um mapa que faz a representação do desenvolvimento territorial, político e econômico desses reinos, tá? O primeiro mapa representa o Império de Gana entre os séculos 6 e 13. No Império de Gana existia uma hierarquia social com a representação do rei e eles eram ricos em ouro. O segundo mapa, ele vai representar o Império de Mali entre os séculos 13 e 15. Existia uma organização política com a centralização do poder do rei,
também eram ricos em ouro e se tornarão seguidores do islamismo. No terceiro mapa, representa o Império de Songhai, entre os séculos XV e XVI. Também se tornarão adeptos ao islamismo e estabeleciam domínio sobre as rotas comerciais. Esses reinos eles vão desenvolver um forte comércio centralizado no sal, ouro, marfim, metais e escravos. E os transportes utilizados por eles em suas caravanas eram os camelos. Qual a representação das máscaras para os povos africanos? As máscaras imprimem elementos morais e a identidade cultural de cada grupo. Quando usada, ela assume a identidade, como se estivesse se transformando naquilo que a máscara representa, tornando importantes manifestações culturais e espirituais desses povos. Aqui nós vamos analisar duas máscaras africanas e suas representatividades. A primeira máscara, ela representa a Costa do Marfim. Os olhos meio fechados simbolizam autocontrole e paciência. A segunda máscara, de outros povos também da Costa do Marfim, com os olhos redondos, representa alerta e raiva. E o nariz reto, determinação e decisão. A simbologia foi vista pelos europeus como algo exótico e para os africanos representa espiritualidade e religião. Essas máscaras eram e são muito utilizadas em festividades, em ocasiões especiais para essas civilizações, como nascimentos, celebrações, funerais, casamento, preparação para a guerra e cuidar de doentes. Eu deixei aqui para vocês um vídeo que mostra um pouco sobre essas manifestações culturais presentes com o uso de máscara. Os povos indígenas habitavam o continente americano antes da chegada dos europeus. São os astecas, maias e incas. Lembrando que eles foram denominados de indígenas pelo fato das grandes navegações, os europeus acreditarem que chegando aqui estariam nas Índias e por isso que foram, os povos nativos foram chamados de indígenas. Os astecas fundaram a cidade de Tenochtitlan, do lago Texcoco, onde eles praticavam a agricultura. A base da alimentação era o milho, e eles desenvolveram técnicas agrícolas e as tinampas, que eram aqueles canteiros flutuantes onde eles cultivavam flores e hortaliças. A sociedade ela era hierarquizada, isso é, ela era dividida em classes sociais. Existia o imperador, sacerdotes que recebiam impostos de todos da sociedade. O artesão era quem produziam as roupas, as peças de ouro e as cerâmicas para o rei. Eles eram politeístas, isto é, acreditavam em vários deuses e possuíam templos para esses deuses, onde realizavam cultos e sacrifícios humanos. Esses sacrifícios humanos geralmente eram feitos por prisioneiros de guerras. Essa imagem representa um códice, que é um conjunto de desenhos e escritas que marcam eventos e descrevem a organização do império, a organização social, política e econômica. Além da agricultura, eles também produziam artesanato e a autoridade máxima era o Sapa Inca, um representante sagrado do sol. Agora, nós vamos falar dos Incas. Os Incas, eles desenvolveram técnicas de construções monumentais, agricultura e a criação de lhamas. Essa imagem representa um sacrifício humano. Geralmente, eles eram feitos com prisioneiros de guerra. Essa imagem mostra Machu Picchu, que foi uma cidade que sobreviveu à conquista espanhola. Foi construída no topo de uma montanha, coberta por vegetação, que ficou escondida até 1911, quando arqueólogos a encontraram. Os maias. Localizada no sul do México e na América Central, entre Guatemala, Belize, El Salvador e Honduras. Agora nós vamos trabalhar algumas atividades dispostas no material do aluno, tá? Então essas atividades vocês têm acesso a elas na apostila do aluno, volume 2.
Então, tem 4 imagens e vai ter um textinho, né? Leia o texto abaixo, considerando as 4 imagens para responder essa questão. Imagem 1, observa-se o artesão confeccionando um texto. A partir do texto introdutório, comente com suas palavras como os cestos poderiam ser utilizados. Você vai fazer uma reflexão da imagem 1 com o texto. Questão B. Nas economias Azteca e Maia, o comércio realizava-se na base da simples troca. Para que serviam os cestos nesse processo? Na sua opinião, esses cestos que eram confeccionados por esses povos, qual era a utilidade dele? C. O meio de transporte identificado na imagem 2 ainda é utilizado na atualidade? Justifique, né? Ela é do camelo. E aí você vai responder, né? Esse camelo, ele ainda é utilizado na atualidade para o transporte de carga de mercadorias? E na questão D, nas imagens 2 e 4, observa-se 2 lugares e animais distintos. Pesquise e identifique o nome dos patrimônios culturais apresentados nas imagens dos animais típicos respectivos das regiões. Então você vai dizer da imagem, vai fazer uma relação, uma interpretação da imagem 2 e 4, de que lugar são esses animais e o nome desses animais, né? E a representação, a funcionalidade desses animais para essa sociedade. Questão B. Com a ajuda de seu professor, explique cada personagem representado na imagem acima. Deixei para vocês aqui um roteiro de como nós vamos trabalhar essa situação de aprendizagem, tá? Então vamos lá, videoaula, responde as atividades apresentadas na videoaula que também estão no material do aluno. Vamos fazer a correção dessas atividades numa aula online pelo Centro de Mídias. Após essa correção, aí sim que essas atividades deverão ser anexadas na nossa plataforma de estudo, tá bom? Por hoje é só e até a próxima.